Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o irmão Enomi Santos, este é o seu canal EBD Views, que tem uma proposta de ensinar a palavra de maneira visual, para que a gente possa reter melhor aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022 a lição Supremacia das Escrituras, não é? E estamos estudando já há 4 lições. A prova é que já vamos para a lição, a 5ª lição, que tem esse título, Como Estudar a Bíblia, Como Ler a Bíblia, não é? Muito importante. E eu quero desde já agradecer aos irmãos que têm apoiado o nosso canal, têm apoiado esse trabalho que estamos fazendo. Hoje estamos fazendo um pouco diferente, porque tivemos alguns problemas técnicos no meu computador, está na assistência, de formas que eu voltei aqui para o quadro, mas eu quero dizer para os irmãos que particularmente eu gosto muito dessa questão do quadro, né, do quadro branco, porque é mais ou menos esse ambiente que nós temos na sala de aula. Então, na aula nós aprendemos, na classe, na EBD, domingo de manhã, é assim que nós aprendemos. E eu particularmente gosto dessa parte, gosto sim de estar dessa forma. Esse gráfico aqui nós fizemos, postamos no nosso grupo, os irmãos devem ter visto. Ele fala sobre a hermenêutica, não é? Que é exatamente o tópico de número 3, que fala sobre as regras de interpretação, né? Então fizemos esse gráfico. Nós vamos ministrar, irmãos, essa aula basicamente sobre este gráfico, tá bom? Eu vou apenas ler aqui a nossa lição, o tema da nossa lição, como já disse, como ler as Escrituras. O textuário diz: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? Muito interessante essa pergunta, não é? Atos 8:30. E a resposta do eunuco foi ainda mais interessante, porque ele diz: Como eu vou entender se não tem quem me explique? Então, professor, a função de um professor da escola dominical é exatamente isso: fazer com que a palavra seja entendida para as pessoas. Aliás, estamos com projetos aí na nossa escola bíblica local de levar a EBD na rua, né? Evangelizar na rua, ministrar a palavra na rua, né? Para as pessoas tomarem conhecimento daquilo que estamos estudando, e é muito interessante. Já fizemos isso antes e houve inclusive saldo positivo com pessoas que até aceitaram a Cristo, tá? Verdade Prática diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não pode ser colocada acima da autoridade da palavra de Deus, tá bom? Então, lembrando que essas técnicas, elas são criação humana, mas elas procuram dar uma interpretação mais próxima da original, que é a palavra de Deus, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Atos 8:26-30, que fala sobre a questão de Filipe indo auxiliar esse eunuco de Candace, que estava indo, né, de Jerusalém para Gaza, e ele está ali, o Espírito Santo leva ele. É muito interessante essa passagem. O Espírito Santo leva Filipe, e eu vejo assim uma cena muito rápida, não é, de evangelismo, porque o Espírito Santo leva, ele começa um diálogo com esse homem, com essa pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Aí ele diz: olha, como eu vou entender se não tem quem me explique? E aí ele começa a ensinar a palavra de Deus exatamente em Isaías, que está falando de Jesus. E é interessante que a aula de Filipe foi tão pedagógica, tão didática, tão compreensível para aquele homem, que ele entendeu de maneira rápida e logo perguntou: olha, tem um lago ali, tem um riacho ali, que me impede de ser batizado? Então, Filipe foi lá e batizou aquele homem, e o Espírito Santo arrebata Filipe para um outro lugar, já para fazer a obra em outro lugar, mostrando para nós a urgência, a pressa do Espírito para a pregação da palavra, não é? Hoje parece que a gente está vendo assim um arrefecimento
nesse sentido da evangelização, mas eu creio que através dessa lição, quem sabe Deus desperte os nossos corações para ensinar a palavra de Deus. Meus amados, primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que eu admito que essa não é uma lição tão simples. Nós temos que ser, né, realistas em admitir essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar aqui de hermenêutica. E hermenêutica não é uma matéria tão simples. Hermenêutica é uma matéria dada nos seminários, né, nas faculdades teológicas. E ela tem alguns pressupostos, ela tem algumas regras que a gente precisa observar. Mas eu gostaria de sugerir, se eu posso fazer isso, eu gostaria de sugerir aos amados irmãos que nós possamos fazer isso de maneira mais simples. Simples não quer dizer simplistas, mas falando a linguagem do nosso aluno. Porque não adianta, meu irmão, você querer dar uma aula acadêmica dentro da sala de EBD, tá bom? Esses dias postamos alguma coisa a esse respeito no grupo e eu constatei de maneira assim muito triste o comentário de um professor e eu nem quis responder porque achei desnecessário a fala dele. Quer dizer, o que ele quis dizer é que ficava triste em saber que tinha que baixar o nível para poder dar aula aos irmãos da EBD. Quer dizer, imagina Jesus tendo que dizer isso. Imagina Jesus agindo dessa forma. Eu não posso baixar o nível para ensinar as pobres ovelhas de Israel. Não é isso? Mas Jesus fazia exatamente isso, ensinava de maneira simples. Para os religiosos, ele ensinava de maneira mais pesada, digamos assim, mais elevada. Tanto é que tinha as parábolas. Então, irmãos, nós precisamos tirar um pouco dessa ideia, não é? Que a gente não pode falar uma linguagem simples. Podemos sim falar uma linguagem simples. Aliás, devemos, porque você sabe muito bem, você pode ser formado em uma grande faculdade teológica, muito bem, bonito isto, mas aquele irmão que está lá na sua classe, muitas vezes não tem nem o primeiro grau, o antigo primeiro grau, certo? Ou muitas vezes não sabe nem ler direito. Então, por que nós vamos querer elevar o nível para complicar as coisas? Não, não vamos fazer isso, irmãos. Vamos ensinar como Jesus fazia, caindo na graça do povo, e os discípulos também deram continuidade a essa pedagogia de Jesus, tá bom? Meus queridos, a nossa lição ela se baseia em 3 pontos. O primeiro é a Bíblia precisa ser interpretada, tá? E aí entra aqui a importância da exegese, as limitações dos leitores, que é isso que nós estamos falando aqui, a natureza das Escrituras. Tópico 2, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, e fala da autoridade da Bíblia, da iluminação do Espírito Santo, o valor da experiência. E o tópico 3 fala de regras básicas de interpretação, que é quando entra a questão aqui da hermenêutica, e nós vamos falar também sobre isso. Então, eu gostaria apenas de dizer isso para os irmãos, tá? Esse gráfico, eu acabei de montar ele está aqui cerca de 9 folhas A4, fizemos ele um A4 normal, a arte, mas aí, como eu sempre digo para os irmãos, é possível você imprimir, mesmo que você imprima 9 folhas, mas aí depois você pode juntá-las todas e aí você tem um gráfico muito bom para dar uma aula importante, tá bom, irmãos? Então, vamos fazer dessa forma. Eu fico muito feliz quando vejo os irmãos enviando, né, materiais, fotos de aulas onde eles utilizam dessa forma. Isso é uma bênção de Deus, certo, irmãos? Isso é uma recompensa que nós temos. Esses trabalhos, nós não cobramos nada, ao contrário do que é feito por aí. Nós fazemos em prol do reino de Deus. Alguns valorizam, outros não valorizam. Para mim, não importa. O que importa é eu estar consciente de que estou fazendo a obra de Deus e Deus está se agradando, tá bom? Então, esse gráfico aqui, particularmente, ele deu muito trabalho,
porque foi praticamente um dia todo. Na verdade, foi um dia todo para montar, para fazer esse gráfico, tá bom, irmãos? Então, e é importante a gente explicar essas coisas para os irmãos entenderem como é mais ou menos o nosso trabalho, ok? E aí nós postamos lá no grupo, tem um texto lá muito importante também que você pode utilizar, e você pode utilizar esse gráfico dessa forma como nós mostramos aqui, tá bom? De maneira que você pode, irmão, ministrar a sua aula de maneira visual e os alunos vão ficar felizes porque vai ficar gravado na mente deles, tá bom? Então, meus queridos, nós vemos aqui que na nossa lição o tópico primeiro está falando da exegese, tá? Mas a exegese, ela trabalha em conjunto com a hermenêutica, tá? Então nós colocamos ali hermenêutica, ciência da interpretação. Ela existe não só no âmbito bíblico, não existe só uma hermenêutica bíblica, existem vários outros tipos de hermenêutica, hermenêutica filosófica, hermenêutica jurídica, etc. e tal. Mas o que a gente precisa entender é que ela é, de fato, a ciência da interpretação, porque a ideia dela é interpretar. Inclusive, o nome hermenêutica vem desse deus grego Hermes, né? Claro, da mitologia grega. Nós cristãos não acreditamos nisso, mas é só para a gente explicar o significado da palavra, tá? Então, o deus da mitologia Hermes, o deus grego, ele era um mensageiro, tá, dos deuses, ele transmitia a mensagem dos deuses. Tanto é que ele é retratado aqui como tendo asas nos pés, né, no capacete, ou seja, para falar da agilidade com a qual ele levava a mensagem, né, para as pessoas. E essa mensagem do Hermes, segundo a mitologia, ela era interpretada, não é, na linguagem do povo para o povo entender. Então, daí foi que se tirou a ideia da hermenêutica, ou seja, uma ciência que interpretava, que ajuda a interpretar os textos, né, para que pudesse ser mais facilmente aceita, entendida, compreendida pela pessoa que recebia a mensagem, tá bom? Então, essa é a ideia da hermenêutica, tá? A hermenêutica, irmãos, ela tem alguns pressupostos, ela tem algumas leis, e é importante você estudar a hermenêutica junto com a exegese, em conjunto, não é? Para que a gente possa entender melhor como é que elas fluem, essa interação entre elas. Lembrando que a hermenêutica é mais a parte teórica, assim diz os estudiosos, né? A hermenêutica seria a parte mais teórica, a parte das leis, dos princípios, dos fundamentos, e a exegese seria a parte mais prática, tá? Ela seria a prática exatamente da hermenêutica. Então, aqui a gente tem alguns princípios da hermenêutica que é colocada para a hermenêutica bíblica, né? Para os cristãos. Então, aí nesse sentido já muda da hermenêutica, digamos assim, dos outros tipos de hermenêutica, tá? Então, quando a gente está falando de hermenêutica bíblica, primeira coisa, primeiro princípio que a gente pode adotar aí, tem outros, mas é só para os irmãos entenderem, questão da espiritualidade, que é o que o nosso comentarista está falando. São regras humanas que não ultrapassam a autoridade da Bíblia. Então, quando estamos falando de espiritualidade, estamos falando de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que inspirou os autores a escrever a Bíblia. Então, isto quer dizer para nós que, mesmo que você se utilize de todas as regras de interpretação, pode haver alguma passagem bíblica que você não vai chegar a uma compreensão correta dela, e a espiritualidade vai te dar esse suporte, visto que quem vai te inspirar, quem vai te ensinar é o Espírito Santo, pois foi algo prometido por Jesus. Este, o Espírito Santo, vos ensinará ou vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado para vocês. O Espírito Santo é o nosso professor. Então, precisamos ter, primeira coisa,
espiritualidade, tá? Isso é muito importante. Outro princípio da hermenêutica, conhecer o vernáculo. O vernáculo é a língua falada, a língua comum falada, tá bom? Porque às vezes, né, tem irmãos que, por exemplo, você vai ensinar, mas não conhece a língua, não conhece as palavras empregadas. E isso é muito complicado, porque se você não entender, você vai acabar dando uma interpretação errada, como às vezes nós vemos acontecer. Outro dia estávamos numa classe, escola dominical, e um determinado irmão, quando citamos os 10 mandamentos, né? O irmão disse, olha, mas essa parte do não adulterarás, ali está falando também de adulterar alguma coisa, como as pessoas fazem, como adulterar a gasolina ou fazer alguma coisa assim. E eu expliquei para o irmão que o sentido original ali está falando de adultério mesmo, está falando de uma relação extraconjugal, então não está falando desse tipo de adultério, tá? É o que no português você tem aquelas palavras chamadas polissêmicas, que têm vários sentidos. Então, uma manga de camisa é diferente de uma manga para comer, uma manga fruta. Aqui é manga tecido, é manga, vestido, roupa. Então é diferente. Então a gente precisa entender o vernáculo para poder entender o princípio da hermenêutica, né? Conservar a lei do contexto. Precisamos entender o contexto para a gente poder entender o que é que está sendo dito, porque às vezes a gente quer entender apenas o que está sendo dito ali naquela parte, e aí você vai dando outras interpretações. Nos Estados Unidos existe uma igreja onde as pessoas se utilizam de cobras para cultuar a Deus. Parece um culto pentecostal. Inclusive já passou reportagens em programas da televisão brasileira mostrando que houveram pessoas, porque eles pegavam aquele versículo que dizia e pegarão em cobras e serpentes e nada vos causará dano algum. Então eles cultuam a Deus com cobras enroladas nas mãos. E já houve casos de pessoas que levaram picada dessas cobras venenosas e elas morreram. Mas por quê? Porque pega um texto isolado. Jesus está falando ali, não é literal, Jesus não está dizendo que é para pegar realmente em cobras e serpentes. Embora pode acontecer, porque aconteceu com Paulo. Mas Paulo não foi pegar na serpente, ele foi pegar gravetos para fazer um fogo, e quando ele está jogando os gravetos no fogo, imagino que era de noite, ele não viu, ele não percebeu, então a cobra sai, a serpente sai e crava, e pica a Paulo, tá? Então, mas não é a mesma coisa. Então veja que é muito complicado quando você pega uma coisa fora do contexto para dar a sua explicação, tá? Conhecer antiguidades bíblicas, questão da arqueologia, né, da geografia bíblica, tudo isso é importante para você poder entender aquele tempo lá. Ter bom senso, né, irmãos? Bom senso. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Como é que eu vou pegar um versículo bíblico, isolar ele e dar a minha interpretação, fazendo com que, de repente, se torne até uma heresia e algo perigoso, porque houveram pessoas que morreram porque estavam usando essas cobras, tá? Linguagem figurada da Escritura, isso aí também é outro ponto importante. Esse mesmo exemplo que eu estou falando aqui serve, porque quando Jesus Cristo fala de serpentes e escorpiões, é lógico que ele está falando de poderes malignos, ele está falando de demônios. Então, mas aí as pessoas entendem de forma literal e acaba dando todos esses problemas. Meus amados, uma coisa que eu esqueci de explicar para os irmãos, mas eu acho importante para a gente, só para a parte didática mesmo, para a gente entender, é a direção, o direcionamento do gráfico, tá bom? Então, alguns gráficos eles são sentido horário, outros são sentido anti-horário. Esse daqui, ele segue esse sentido aqui, olha, mais vertical, tá? Então, você vem, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, e vem descendo, tá? Até chegar aqui, que é quando a gente vai terminar aqui a nossa aula, ok? Então, preste atenção. Terceiro ponto aqui. A hermenêutica tem uma regra.
né? A hermenêutica tem uma regra principal. Meus queridos, se você não ensinar as outras regras para o seu aluno na sua classe, mas esta regra você precisa explicar para que ele possa entender e ele possa aplicar na vida, tá bom? Presta atenção. Regra principal da hermenêutica. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta. A Bíblia interpreta a si mesmo. São outras variações desta mesma regra, mas a ideia é dizer que a Bíblia diz o que ela quer dizer de si mesmo e não existe particular interpretação. Eu não posso dizer que eu acho isso sobre esse texto, porque existe uma mensagem sendo transmitida e esta mensagem que é transmitida, ela tem um significado e não é o significado que eu acho que é, mas sim eu tenho que buscar o que ele quer dizer. Então o problema hoje é que muitas pessoas estão fazendo isso, estão interpretando a Bíblia de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio desejo. Pare com isso. Não é? Vamos falar aí para as pessoas porque isso está completamente errado. Se a Bíblia tem um autor, se a Bíblia tem uma fonte de inspiração que é o Espírito Santo, então o Espírito Santo tem uma mensagem que ele quer transmitir e não é a que eu acho que é, mas sim a que é original. A mensagem original que ele quer transmitir. Essa regra aqui, irmãos, ela puxa todas as outras. Ela é muito importante porque todas as outras dependem dela, tá bom? Então precisamos explicar isso para os nossos alunos. A Bíblia diz o que ela quer dizer. A Bíblia explica o que ela quer explicar. A Bíblia explica-se a si mesmo. Então não tem por que eu dar a minha particular interpretação, tá bom? Então é importante a gente entender essa regra principal. Ponto 4 aqui do nosso gráfico abençoado, demais regras da hermenêutica. Então temos aí pelo menos outras 5 regras que dependem também dessa, né? Mas é que são importantes. Por exemplo, entender as palavras, e aqui eu fiz de uma maneira mais simples para a gente entender, porque do jeito que está construída lá, né, nos livros que a gente pesquisa, ainda é um pouquinho mais complicado. Mas aqui está dizendo o seguinte, entender as palavras do jeito comum que as pessoas falam, tá? Então, eu não posso dizer que essa manga aqui é uma manga de comer, né? Não posso, porque não é. Então, eu preciso entender do jeito comum que é aplicada. E aí é que é importante a gente entender isso, né? Eu preciso entender o vernáculo, como foi falado. Eu preciso entender a língua, a linguagem, né? Inclusive a linguagem de hoje. Por isso que nós temos, né, uma nova Bíblia na tradução da linguagem de hoje, que dá mais ou menos essa interpretação mais usual, como as pessoas utilizam. Eu gosto muito de fazer paralelismo da Bíblia, né? Pegar versículos e jogar um paralelo, porque isso ajuda a gente a entender mais ainda. Então, entender as palavras do jeito comum que as pessoas falam, tá? Sem complicar muito aqui. Entender as palavras dentro de toda a frase. Entender as palavras dentro de toda a frase. Por exemplo, você tem um texto de Provérbios que diz, não havendo lenha, o fogo se apaga. Então as pessoas pegam essa frase, essa parte, o fogo se apaga. Muitos aí eu já vi dar uma interpretação pentecostal para este versículo. E não é verdade. Porque a continuidade do versículo, olha o que está dizendo aqui, olha. Entender dentro de toda a frase, e a gente pode colocar aqui também esse terceiro ponto, entender dentro do contexto da frase. Então esses dois aqui, eles estão em conjunto. Porque eu preciso entender esse texto de acordo com o que está falando na frase. Eu não posso dizer, olha, se não houver fogo, a igreja está fria, o fogo se apaga, se não houver lenha. Quer dizer, a gente interpreta da maneira pentecostal, mas esse versículo ele não quer dizer isso.
porque a continuidade do versículo está sendo muito claro. Não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Então, o que ele está dizendo de maneira bem clara, eu vou dizer, é: não coloque lenha na fogueira da contenda, na fogueira da briga, da discórdia. É isso que a palavra está dizendo, irmãos. Então a gente precisa entender, a gente precisa compreender, né, dessa forma, dentro do contexto da frase. Você não pode dar uma outra interpretação, senão é como nós falamos lá no grupo, né? Aquele camarada que queria se separar da mulher, então ele vai: Senhor, me dá aqui uma palavra, aquela coisa de ler. Até escrevemos alguma coisa sobre isso, mas ainda não publicamos, né? Formas erradas de ler a Bíblia. Então, quer dizer, tem gente que lê a Bíblia como se fosse um horóscopo. Senhor, eu quero que tu me diga aqui o que é que eu tenho que fazer. Eu sei que a palavra de Deus orienta. Não é isso que eu estou dizendo, presta atenção. Eu estou dizendo que eu não posso usar a Bíblia como se fosse uma bola de cristal. Não é desse jeito, não é assim que funciona. Então a pessoa já estava predisposta a se separar da mulher e ele vai e abre a Bíblia e o dedo dele deu certo naquele versículo que Jesus diz para Judas: o que tiver de fazer, faz-o depressa. Ou seja, ele entendeu então que Jesus estava dizendo para ele: separe da sua esposa. Tá bom? Então isso é uma ignorância muito grande, tá, irmãos? Inclusive a questão do vernáculo também entra aí. Tem um caso de um pastor, inclusive deu num programa também nacional, que falava lá, porque ele estava adulterando com a mulher de um membro, e ele foi ler em Oséias, quando diz lá: vai e pega uma mulher das prostituições e adúltera, né? Então ele leu adultera, quer dizer, como se Deus estivesse dizendo que era para ele adulterar com a mulher. E ali era só uma questão de acentuação. Adúltera, está chamando a mulher de adúltera, porque ela era uma prostituta, né? A mulher de Oséias. Então, a gente precisa entender dentro do contexto da frase, irmãos. É muito importante, não dá para a gente isolar, tá bom? Quarta regra da hermenêutica: considere as palavras complicadas dentro do objetivo geral ou temática do livro. Vocês sabem disso. Todo livro tem uma temática, todo livro tem um tema importante que é tratado. Então, tem vezes que você vai ler um versículo e não dá para entender, mas aí você entende o contexto geral, o que é que o contexto geral está dizendo, né? Então é importante a gente entender isso daqui. Quinta regra: sempre usar as outras referências paralelas explicando essas outras coisas, né? Esses outros versículos. Então, por isso que é importante a gente entender a questão das referências, porque as referências, elas estão dentro dessa comparação que eu preciso fazer. Muitas vezes um versículo do Antigo Testamento é explicado pelo Novo Testamento e vice-versa, né? Então a gente precisa sempre fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso, de fazer essa interação com o Antigo e com o Novo Testamento, exatamente para a gente mostrar que não são coisas diferentes, mas que aquela regra de a Bíblia explicar a própria Bíblia se encaixa nisso daí, perfeitamente. Ok, irmãos? Então, meus amados, para a gente ir já para encerrar, aí nós temos aqui a exegese, tá bom? Eu expliquei para os irmãos que a hermenêutica é mais essa parte teórica, é mais essa parte de regras, e eu estou falando aqui muito rapidamente para esse vídeo não ficar muito grande, mas a exegese ela já é mais a prática, tá? Então você tem aqui o significado de exegese, né? Ex, fora, e agen, ou seja, guiar. Então literalmente significa guiar para fora, né? Significa também explicar, extrair, explanar, expor com bases nas regras da hermenêutica. Ou seja, você vai extrair aquele texto, você vai extrair o que está lá dentro da raiz daquele texto. Para isto, é importante a gente ter alguma noção, por exemplo, dos idiomas originais pelos quais a Bíblia foi escrita, que é hebraico, grego, né? Principalmente hebraico e grego. Então,
é bom que a gente entenda. Isso não quer dizer, tá bom, irmãos, que a gente vai ficar expert nessas línguas, como tem muitos irmãos aí que são, e eu acho importante, quando estudamos isso na faculdade, pela misericórdia de Deus, conseguimos passar, mas é muito complicado. Eu confesso para os irmãos, tive dificuldade para estudar, mas eu admiro quem continua, né? Tem pastores aí, né? Pastor Luiz Saião, hebraísta, né? Muito bom nessa parte. Então, meu irmão, se puder fazer isso, é uma bênção. Porque aí você não é enganado, porque aí você vai fazer uma exegese correta. Você vai pegar a raiz do texto, você vai ver o que é que o texto quer dizer. Então, não é o que eu quero dizer, não é o que eu quero falar, é o que a Bíblia quer dizer. E para isso você vai pegar essas regras que são importantes. Afinal de contas, ela não foi escrita em português. Ela passou por várias traduções. Ela foi escrita em hebraico, uma língua totalmente diferente da nossa, não é? Lida da esquerda, da direita para a esquerda, o alfabeto completamente diferente, são caracteres diferentes, não tem nada a ver com o nosso idioma. Então, é importante a gente entender o que é que essas palavras dizem no original, para a gente poder interpretar de maneira correta, tá bom? Então, a exegese, ela é muito importante. Olha só, tem também a exegese, não é isso, irmãos? Que é a interpretação de um texto onde a pessoa atribui as suas próprias ideias, ou seja, enquanto a exegese, você vai buscar o original para extrair, para entender o que é que quer dizer. A exegese, ela imprime as ideias do autor ali naquele texto. Isso não é muito correto. É claro que alguns dizem que é possível você fazer uma exegese, né, de maneira honesta, mas a maioria dos autores dizem que é complicado porque eu estou imprimindo a minha ideia naquele texto. Isso não é correto. Por quê? Isso acaba tirando todo o trabalho da hermenêutica e da exegese, porque se nós estamos buscando o sentido original, por que que eu vou inserir as minhas ideias? Mas muita gente está fazendo isso, inclusive para criar heresias, para criar falsos ensinamentos, tá bom? A gente tem que estar atento em relação a isso, tá bom, irmãos? Meus amados, uma coisa muito importante para a gente estudar, para a gente ler a Bíblia, é entender também as figuras de linguagem. Isso aqui é muito bom, né? Na nossa língua portuguesa, tem muitas dessas aqui, eu não vou citar todas, mas algumas, né? Você, por exemplo, a metáfora, que é uma espécie como se fosse uma comparação, a prosopopeia, quer dizer, você dá um sentido pessoal ou humano para um objeto, para uma coisa inanimada, né? Muito importante isso daqui. Ironia também tem na Bíblia. Hipérbole, quer dizer, é um exagero, não é? Como Paulo, por exemplo, quando ele fala do cabelo da mulher, então quando ele diz que rape o cabelo, que raspe a cabeça, claro que ele não está dizendo para raspar a cabeça, mas aqui, ó, a ironia, né? Na realidade é uma ironia, não é bem hipérbole. Hipérbole é um exagero que é feito. É mais ou menos, a gente pode colocar aqui hipérbole, aquilo que João falou, e Jesus fez muitos outros sinais que, se fosse escrever, não haveria livros no mundo. Quer dizer, claro que ele está exagerando, né? Ele está exagerando, uma hipérbole, digamos assim, um exagero. Alegoria, fábula, simbologia, tem muito, Apocalipse tem muita simbologia, parábola, Jesus usou muitas parábolas, enfim, provérbios também, paradoxo, quer dizer que são aquelas ideias contrárias, né? Uma ideia contrária à outra. Então tem muitos versículos que utilizam paradoxo. Isso aqui é algo que a gente deveria estudar para poder identificar, né, nos textos bíblicos. Meus amados, para nós encerrarmos, como devemos ler a Bíblia? Qual é a nossa atitude
ao ler a Bíblia? Porque a nossa lição, ela trata sobre isso, né? Nossa lição tema é exatamente isso. Como ler as Escrituras? Como ler as Escrituras? Então, colocamos aqui essa ideia do nosso pastor Antônio Gilberto, está lá no livro dele, nós citamos o Manual da Escola Dominical, tá? E ele diz, o primeiro ponto que ele diz aqui é conhecendo o seu autor, ou seja, eu preciso ter relacionamento com o Senhor, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja que Osés está falando de um conhecimento progressivo. Eu preciso crescer no conhecimento do Senhor. Isso está falando de intimidade com Deus. Meus amados, isso é muito importante que a gente diga. Há muitas pessoas que se às vezes vangloriam de ter livros, de ter várias faculdades, mas se tivermos tudo isso e não tivermos comunhão, intimidade com Deus, também não vai adiantar de nada. É importante a gente entender isso. Precisamos conhecer o autor, porque é ele que está imprimindo no texto a sua vontade, o seu querer para nós, para a humanidade. Então, o que Deus mais quer é relacionamento conosco. O que Deus mais quer é se relacionar conosco. E quando nós temos relacionamento com Deus, fica mais fácil a gente entender o que Ele está dizendo para nós. Eu costumo dizer que é como se fosse uma carta. A Bíblia é uma carta que Deus escreve para nós e a gente precisa lê-la todo dia. Todo dia temos que ter esta intenção de conhecer o Senhor. E a gente só conhece pela palavra que Ele deixou, tá bom? Por isso que essa leitura é diária. A palavra de Deus já fala isso. Deus fala para o povo de Israel, um Deuteronômio, né? Tem lá o Shema Israel, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então ele vai dizendo, inclusive, dizendo para ensinar aos filhos, na estrada, no caminho, ao deitar, ao levantar, de manhã, à noite, colocando nos umbrais das portas, colocando entre a testa, não é? Que são pequenos fragmentos da Torá que eles colocavam na testa, em uma espécie de caixa, de box, assim, onde eles amarravam os chamados tefilins. A mesma coisa eles faziam também, atarás nas tuas mãos, ou seja, eles colocavam nos braços, como se fossem algumas fitas, e nessas fitas, essas mesmas caixas estavam colocadas, não é? Inclusive, ela ficava perto do braço, ela ficava no braço para ficar perto do coração, porque a ideia é dizer, a Bíblia, a palavra está na minha mente, mas ela também está no coração. Ou seja, ela está no raciocínio, na intelectualidade, mas está também no meu emocional, na minha emoção. É muito importante a gente entender isso daí, tá bom? Ler com a melhor atitude mental e espiritual. Uma coisa que eu preciso entender aqui nesse ponto é que eu preciso, irmãos, me desarmar. Nós precisamos nos desarmar, tá? Porque às vezes a gente vai, e essa é uma outra forma errada que eu vou colocar depois no texto aí, né? De ler a Bíblia. Às vezes a gente vai ler a Bíblia com pressupostos, né? Com preconceitos, com conceitos já preconcebidos, e isso é complicado, né? Então, se desarme, deixe Deus falar, deixe Deus comunicar, porque aí certamente vai ser melhor. Então, a gente precisa ter essa atitude mental e espiritual. Outro ponto, como devemos ler a Bíblia, ler com oração, porque é a oração que nos conecta com Deus, é na oração que Deus vai falar conosco, né? E vai usar também a sua palavra. Ler devagar. Estamos vivendo num tempo de muita pressa, estamos apressados para conseguir o pão de cada dia, para estudar, para fazer tantas coisas, mas escute a palavra de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra ali, aquietai-vos, literalmente significa dizer fiquem parados. Dá a entender que é como se a gente tivesse agitado, correndo para um lado, para o outro, e Deus diz, pare, dê uma parada.
Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. É importante a gente entender isso. Outra forma, como a gente deve ler também, é meditando, tá? Para os judeus, meditar significava falar em voz baixa, repetir ou ler a Bíblia em voz baixa, porque quando eu ouço, eu guardo mais. Então, eu lendo a palavra, não mentalmente, mas falando baixinho, meus ouvidos estão ouvindo e assim essa palavra está entrando dentro do meu coração. Eu estou remoendo esta palavra, não é? Meu espírito, a minha mente está remoendo essa palavra. É muito importante. Para encerrar, devemos ter essa ideia de ler a Bíblia toda, tá bom, irmãos? É inadmissível uma pessoa que diz que é cristão e não leu a Bíblia toda. Não estou falando que você precisa ler 50 mil vezes, como tem gente aí, né, que fala isso. Mas eu estou dizendo que você precisa ler ela toda e todo dia, tá bom? Lendo todo dia, meditando todo dia, com oração, de maneira devagar, né, lenta, com essa atitude mental e espiritual, tá? Ler diariamente e principalmente conhecendo o seu autor, tá bom? Meus queridos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Utilize nossos gráficos, continue orando por nós, por esse ministério, para Deus nos suprir, para Deus nos ajudar, para Deus nos sustentar, a fim de que a gente continue esse trabalho em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.